Moveopar 2021, onde tudo começa. De 25 a 28 de janeiro, no Expoara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Neste momento, o Brasil e o mundo vivem uma crise sem precedentes. Juntos, enfrentaremos esse período desafiador com solidariedade e dedicação. Teremos muitos desafios com os impactos que surgirão quando tudo isso passar. Mas somos brasileiros. É tempo de unir forças. Vamos fortalecer a indústria nacional, garantindo que o produto comprado seja feito por mãos brasileiras e matérias-primas produzidas no Brasil. Nós, da J. Serrano, há 70 anos produzimos têxteis para os lares brasileiros, feitos com os mais altos padrões de qualidade e sustentabilidade, gerando mais de 1.000 empregos diretos, cuidando de nossa gente e de nosso país. Juntos somos fortes, juntos somos melhores. Têxtil J. Serrano. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo estratégico e marketplace setor moveleiro. Nós temos nos reunido sempre, semanalmente, num horário definido, para trazer para você a reflexão necessária que nós precisamos ter para enfrentar toda essa nova ordem, esse novo normal que se estabeleceu e está se estabelecendo a partir do coronavírus. Nós temos vivido uma transformação muito importante dentro da indústria moveleira e esse espaço ele serve exatamente para isso, para debater, discutir e direcionar esse conteúdo para que seja útil para a indústria moveleira se reencontrar, se reposicionar. O nosso evento ele é possível porque ele tem o apoio da Abimóvel, tem o patrocínio da Têxtil J. Serrano, da Moveopar 2021, tem o patrocínio também da Feira Formobile, da Saerlac e da Suriel. Nós temos hoje a grata satisfação de contar com a presença da Andrea Krause, que é uma brilhante profissional da área de desenvolvimento de produto, design, estratégia, e ela vai dividir conosco um pouco do seu conhecimento nessa tarde. É com você, Andrea. Então, eu sou designer, né? Atuo no setor há mais de 2 décadas e a minha experiência toda vem do setor de fornecedor de madeira. Eu sou atualmente consultora da Eucatex, mas construí a minha vida profissional dentro dessa empresa e a minha experiência toda com os clientes da indústria moveleira, tanto do segmento de planejados como do segmento popular, né? E a gente olha bastante, então, comportamento de consumo, porque também é uma experiência que a gente tem, porque trabalhamos com macro tendências e micro tendências, então a gente olha muito todo esse processo de tendências internacionais e também nacionais e olha muito a questão do consumidor, né? E aí a gente consegue ter uma visão global e consegue também, talvez, trazer algumas reflexões que são bastante relevantes para esse momento. Então, Carlos, posso colocar a apresentação aqui para o pessoal seguir? Vamos em frente. Então, agradeço a participação de vocês vão colocando as questões aí no chat e, na medida do possível, no final, a gente provavelmente pode responder aí as perguntas, né, Carlos? É isso mesmo, Andréa. Vamos em frente. Bom, por que eu escolhi esse tema Design Democrático é Possível? Porque eu acho que a gente tem hoje um momento muito único, um momento em que o mercado passou por um processo de regressão muito forte por conta do processo da pandemia, o que nós estamos vivendo, as pessoas se isolaram, foram para suas casas e agora a gente está presenciando uma abertura de mercado que traz algumas novas leituras do ponto de vista não só de comportamento de consumo, assim como de falar um pouco mais sobre o design. Eu escolhi o design democrático e coloquei isso para o Carlos como um tema bastante interessante, porque talvez a gente tenha que pensar no design sobre um outro ponto de vista, dentro de um novo contexto,
apoiado em novos pilares, e isso é possível desde que as empresas tenham essa visão mais estratégica, né? Então, eu acredito que todo mundo entende o que é design, né? Design, para mim, é muito interessante. A gente participa de pesquisas de mercado através da Eucatex, e uma das coisas que me chama muito a atenção é que o design ele está muito associado a produtos de mais valor agregado, e quando a gente olha para o mercado popular, a gente vê que o próprio consumidor tem dificuldade de entender o que é design. Então, nas nossas pesquisas, eles compreendem muito bem o que é estilo, né, o que é modelo, e quando a gente abordava as pesquisas com a palavra design, a gente percebia uma dificuldade de entendimento, até porque, se a gente olhar, design não é uma palavra que circula tão presente no segmento popular como nos outros segmentos de mercado, móveis planejados, lojas especializadas em móveis, enfim, você tem uma configuração de comunicação um pouco diferente. Mas, para quem não, eu resolvi até colocar aqui, desculpa, vamos descer aqui um pouquinho, entender um pouquinho o que é design. Então, o design, ele é um operador de significados e valores para o usuário. E essas experiências têm que fazer sentido para as pessoas, né? Isso é um ponto muito importante e é todo o fio condutor da minha apresentação, porque eu vou falar muito a relação entre o que é usuário e o que é consumidor. Então, entender um design é entender necessidades, significados e valores, né? E eu acredito muito nesse processo todo que a gente vem explorando e evoluindo o mercado moveleiro nacional, que o design ele se tornou uma palavra assim, muito comum em vários segmentos, né? Então, você vê design de moda, design de hairstyle, sobrancelhas, você tem design lighting, design de interiores, design food. Então, você vê que é uma palavra que ela está muito consolidada, entendendo o processo de inovação, de criação, processo de entrega de valores, né? E é isso que a gente precisa, então, olhar um pouco para o nosso segmento. Eu trouxe aqui, assim, um pequeno exemplo do que é a evolução do design, até trazendo o aparelho auditivo aqui para você ouvir música. Então, houve uma evolução, e sempre o design ele acompanha uma evolução, seja ela tecnológica, inovação na criatividade. Então, você vê como que foi mudando esses aparelhos no decorrer do tempo. E aqui o que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê um aparelho auditivo que você pode escutar sons, música, que ele se conecta ao seu celular e que ele traduz. Então, ele traduz línguas, né? Então, as pessoas conversam sem conhecer sem ter qualquer contato com uma língua, através de um tradutor de simultâneo. E aí a gente olha como é interessante essa questão do design associado a uma experiência. E a gente vê essa relação da experiência muito presente nos segmentos mais altos e médios, né? Então, o segmento de planejados entrega uma experiência de loja, o segmento de lojas especializadas também, você tem um perfil de atendimento, você tem uma tratativa. E a gente vê ainda a experiência de loja no segmento mais popular ainda uma coisa ainda muito incipiente. Mas o design é o que a gente fala, quando ele entrega experiência, é aquela coisa de você sair do tangível para o intangível, né? O tangível é algo que está ali, que eu pego, que eu sinto, que eu vejo. Quando a gente vai para a experiência, a gente entra numa entrega muito mais intangível, de valores, de emoção, de conteúdos, né? Então, a gente vê essa evolução. Eu coloquei aqui até esse tema, evolução da abordagem do design, porque eu acredito que a gente vivenciou muitos períodos, e logo que eu me formei, já faz algum tempo, a gente tinha muito, e o meu trabalho profissional se iniciou na Eucatex com estágio já naquela época, então a gente percebia muito design entregado a um processo produtivo. E aí, o processo produtivo é que definia a relação com o design. Então, eu vou fazer aquilo que a empresa está disponibilizando de tecnologia para eu poder fazer um trabalho. E depois você veio aí a questão da ergonomia como algo que foi muito aplicado ao usuário. Então, vamos olhar o usuário do ponto de vista da ergonomia.
da sua relação com as medidas daquilo que você vai estar utilizando. Então, a ergonomia ela foi extremamente pontuada como um peso relevante no projeto, né? Depois você entrou num período de gestão do design. O design sendo coordenador de todas as atividades e passou aí ao design estratégico, né? Então, o design estratégico que vai dar toda a estratégia para onde a empresa vai seguir, a experiência e a criação para a construção da marca. Então, a gente já olha ali o brand, a marca com relevância nesse quesito design estratégico. Depois a gente teve uma evolução para a visão do design, então o design muito orientado à inovação e à competitividade. E por último, aí acho que a gente vivencia essa relação com cocriação, né? Que é o design orientado à participação ativa do usuário, e que é aqui que eu quero, então, fazer essa relação com vocês, essa reflexão de como a gente pode olhar de uma outra maneira a questão do design, o design democrático, e não se trata só de valor, né? Trata-se também de soluções, né? O Design Thinking é uma ferramenta que apareceu na sequência para que a gente tivesse um método de trabalho, de pensamento no design, com uma abordagem que coloca o ser humano no centro da discussão. Então, a gente sai daquele processo de criar para as pessoas, mas para criar com as pessoas. Então, ele é extremamente colaborativo e experimentar, e tem essa linha de experimentação. E eu acho isso muito interessante. Por quê? Porque muitas vezes eu vou numa empresa, numa indústria, eu converso muito com a área de projeto, eu olho os desenvolvimentos e a gente vê propostas extremamente criativas, mas muitas vezes a indústria ela é criativa, mas na colaborativa, na equipe, na visão colaborativa, a gente não consegue que todos enxerguem da mesma maneira o significado do design. Então, todo aquele trabalho que se fez muito bom do ponto de vista de projeto, ele se perde porque muitas vezes o comercial nem sempre tem o entendimento ou a visão estratégica de que aquele design é relevante, talvez porque a estratégia da empresa não esteja pautada e centrada na questão do design, né? Então, isso é uma reflexão muito interessante para fazer para um segmento mais popular. E quando você vai para os segmentos de mais valor agregado, você percebe que esse peso é extremamente relevante. Então, você consegue essa experimentação e essa colaboração, essa empatia envolvidas com a marca, né? Isso, então, é muito interessante quando você passa a interpretar um pouco essas relações das pessoas dentro de uma empresa. E eu gosto de falar do Design Thinking porque a gente pergunta 3 palavras-chave, onde, porquê e como, né? E aí começa a refletir e isso vai interagir com todas as pessoas participantes desse processo. Então, o colaborativismo ele vem não só da criação do produto pelo designer, pela área de design, mas envolve a área industrial, a área comercial e muitas vezes a ponta, que é o varejo. Então, você idealiza, mas você idealiza com um conceito comum, onde todos se apropriam, todos participam, e as coisas vão fluir muito mais, porque é um pensamento no design, né? E a gente vai criar soluções. Então, eu acho que esse momento do Design Thinking, ele é muito bom para a gente refletir sobre vários temas, né? Dessa abordagem. Mas antes de falar no design, a gente precisa de falar sobre comportamento. E a gente teve nesse processo aí dos últimos 4 meses, a gente se voltou para as nossas casas, a gente mudou nossos hábitos, nós nos conectamos muito mais com o nosso espaço da casa. E a gente observa assim, a necessidade, até eu acredito que por isso o consumidor brasileiro ele está mais demandado nesse segmento de móveis e decoração, porque justamente ele está olhando para dentro da sua casa e está vendo as necessidades dele. Primeiro, a questão de segurança, né? E depois você está ali com a sua família, com pertencimento ali do seu espaço, mas principalmente segurança e privacidade são 2 temas que vieram muito forte. E esse processo de conexão com a casa tem muito a ver com essa questão do afeto e do bem-estar. As pessoas estão se sentindo seguras dentro das suas casas, né? Então, você tem um aspecto muito emocional por trás dessa questão.
E aí a gente tem no Moveleiro assim, uma oportunidade muito grande de olhar para isso, mas trazendo novos valores e significados. Eu resgatei um livro que eu li, que eu ganhei de um fornecedor, a Interprint, há uns 4 anos atrás. E esse livro eu achei muito interessante, que é o Estilo Rig de Ser. Na verdade, ele foi escrito por... Ele fala do design escandinavo e ele traz um exemplo de um país que olha muito para as coisas simples da vida e valoriza muito as coisas simples da vida. Ele é considerado um país em que eles medem o nível de felicidade das pessoas e esse nível está muito associado ao afeto. Por um lado, porque eles têm assim 6 meses por ano de inverno, então as pessoas se voltam muito para casa, para dentro das suas casas, e a socialização é muito dentro dos espaços, mas por outro lado, ele trabalha esses valores muito ligados ao conforto de estar em casa, ao prazer de estar em casa, a ter um local de acolhimento e aconchego. Então, eu indico para vocês lerem esse livro, porque quando a gente faz uma evolução do nosso processo industrial, primeira, segunda, terceira e quarta onda, é o ser, ter, pertencer e afeto. E o Brasil, ele estava muito presente nesse processo do pertencer. Então, a gente estava vendo que as redes sociais estavam transformando as pessoas e ainda estão. Nós fazemos parte de um grupo de pessoas, nós tínhamos nossos ideais, ainda temos, mas tudo isso falado através do digital, então a gente viu esse impacto muito forte. Mas a gente não estava ainda nesse processo do afeto. E isso vem com países, claro, como a questão da Escandinávia, que é um país que tem muitos poucos problemas sociais, então as pessoas têm um nível de vida muito mais alto, e você tem então essa questão da felicidade, das pessoas serem medidas através da felicidade, deles serem considerados a população mais feliz do mundo, né? E aí, será que a gente não está trazendo um pouco essa questão de olhar de volta para casa nesse mesmo formato? Porque as pessoas elas estavam extremamente aceleradas no seu processo, a gente vinha para casa após o trabalho e já tinha suas atividades e a gente não estava parando para pensar um pouco nessas questões de estar em casa e de buscar as coisas simples. Então, eu sugiro ler esse livro porque ele é muito atual. Eu acho que essa reflexão desse livro, que num contexto de comportamento de consumo fazia muito sentido para eles, hoje faz muito sentido para o nosso estilo de vida. Porque a gente está construindo um novo estilo de vida, né? Isso tem que estar muito claro para todos, né? A gente não tem um cenário de médio prazo em que a gente sabe quando as coisas vão se resolver. Então, a gente está fazendo parte de um contexto novo. E o consumidor, que somos nós somos os consumidores e os usuários, eu vou falar muito dessa palavra usuário, a gente está se adaptando a um novo contexto. E a tendência é formada por comportamento de pessoas. Então, é muito importante a gente refletir um pouco sobre todo esse contexto. Eu trouxe um outro exemplo para vocês. Eu também já li esse livro da Marie Kondo. Ele é um best-seller. É um livro de organização, então ela é uma pessoa especializada em organização dos espaços, e quando a gente pensa em casa, a gente pensa em espaços e locais de guardar coisas, de organizar coisas, e ela fala muito nesse livro sobre uma forma em que você se conecta com aquilo que de fato faz sentido para você ter na sua vida. Então, aquilo que me faz feliz é o que eu vou ter junto de mim, e aquele consumo que eu tenho ali parado no armário há 1 ano, que não faz sentido mais, porque eu não uso mais, esse eu tenho que descartar porque ele não faz parte da minha trajetória, né? É muito interessante ler esse livro, e ele virou uma série do Netflix. Por quê? Porque isso influencia comportamentos. Então, a Netflix criou uma série com 12 episódios na Marie Kondo, e traz, então, essa percepção dela questionar as pessoas daquilo que, de fato, faz sentido elas terem como consumo e aquilo que, de fato, faz sentido para ter dentro daquele espaço que elas vivem, dentro daquele armário, dentro daquela cômoda, dentro daquela gaveta e dentro de uma sala que faça sentido
e que possa trabalhar bem a questão da relação do usuário com as suas coisas, né? Tá todo mundo me ouvindo, né? Eu pergunto porque às vezes pode cair o sinal, né? Então manda as mensagens aí, por favor, tá certo? Deixa eu ver aqui com o Carlos, tá tudo certo, Carlos? E essa questão do usuário com o consumidor é o tema que eu quero refletir com vocês, para que vocês entendam essa relação entre o que é usuário e o que é consumidor. Esse gráfico que eu fiz aqui, eu até vi num estudo da IKEA, e eu achei que ele representa bem a nossa realidade de hoje, porque existe uma diferença muito grande entre o que é usuário e o que é o consumidor. Então, quando a gente deu o exemplo da Marie Kondo, a gente estava olhando para entender um pouco a vida na casa das pessoas, né? Então, vamos olhar que a gente tem uma relação com os espaços, com os lugares da casa. Nós temos as coisas que criam uma relação com esses espaços, eu armazeno essas coisas e eu me relaciono com esses espaços. Então, quando a gente olha o usuário, a gente está olhando muito quem faz o uso do produto. E o consumidor, quem é esse consumidor? O consumidor é aquele que adquire o produto para o seu consumo, que ele pode ou não fazer parte do processo da escolha. Mas precisa estar muito claro que o consumidor, a gente está olhando para um consumidor e a gente tem que entender o momento daquele consumidor. Então, quando a gente usa para o usuário, quando a gente olha para o usuário, a gente está olhando as necessidades específicas dele. E quando a gente está olhando para o consumidor, e é a nossa questão, muitas vezes a gente está olhando para um consumidor que compra. E se a gente tem um modelo de compra pautado em vender aquilo que sempre vende, a gente não está criando espaço para um usuário a receber aquelas suas necessidades específicas que tem a ver com o momento atual. Então, eu acredito muito que o fluxo hoje, principalmente no varejo razão, que é o varejo do preço e do prazo, ele está muito pautado em olhar para o retrovisor. E a gente olha aquele consumidor do ponto de vista do que ele compra, mas o que ele compra sempre tem a ver com um ciclo. Então, se a gente vender sempre as mesmas coisas, a gente vai estar olhando sempre por um consumidor limitado a receber aquilo que a loja oferece, porque é ali que ele cria a formação de gosto. E a gente sabe que a classe C-, ela cria a sua formação de gosto na loja física. E a classe C e C+, e a B, elas criam a sua formação de gosto hoje através da internet, porque a primeira forma de pesquisa, de consumo de imóveis, é buscar informação através da internet. E a gente é metralhado de informações. Mas a gente perde um pouco esse contexto daquele usuário, porque a gente não está olhando diretamente para ele e para o momento atual, perguntando para ele as necessidades específicas dele. Então, essa relação é uma relação que existe ainda com muitas limitações e eu acredito que a força das indústrias é mudar e virar um pouco essa chave. Eu vi outro dia uma live de uma amiga minha falando sobre o movimento slow e eu achei muito interessante trazer essa questão do movimento slow para os dias de hoje. Por quê? Porque a gente está desacelerando, todos desaceleraram o consumo, todos. Eu acho que todos nós temos esse contexto, só que nós fomos forçados a desacelerar esse consumo pelo que aconteceu com a pandemia, com a chegada da pandemia. E esse movimento slow apareceu na década de 80, 1986, na verdade, e foi um movimento criado por conta, na Itália, por conta da entrada do McDonald's no mercado italiano. Então, houve esse manifesto para esse movimento slowness, que eles chamaram. Isso depois veio também, na sequência, slow food, slow travel, slow medicine, uma série de outros segmentos de consumo que adotaram esse tipo de terminologia.
E eu trouxe para cá porque também eu quero mostrar para vocês como coisas que aconteceram no passado, e às vezes no passado recente, elas voltaram dentro de um contexto que a gente está vivendo hoje, né? E aí, o que trata o movimento Slow? Ele trata e propõe uma mudança cultural para desacelerar a vida cotidiana. Então, assim, vamos refletir se não é isso que nós estamos fazendo nesse momento, né? E aí vem aquelas questões sobre diversidade ambiental, respeito à diversidade cultural, essa questão da humanização, o cuidado e atenção com as pessoas, né? A valorização da qualidade em vez da quantidade. Então, as pessoas vão pensar melhor como vão tratar a questão do consumo, reflete-se no bem-estar e a valorização da simplicidade voluntária e do uso do recurso dos materiais. Então, vamos refletir mesmo que quando a gente fala de design, a gente tem um tema que está muito transversal e muito conectado à cultura, a comportamento. E este momento que a gente vive hoje, a gente pode falar que a gente está passando por esse movimento slow, mas sob um novo contexto. E isso que é bacana a gente refletir. Então, quando a gente viu, eu trouxe algumas imagens aqui, quando a gente começou a falar das pessoas irem para casa, a gente sabe que houve um crescimento do home office, por quê? Porque a gente tem que adaptar os espaços para uma nova realidade, né? A gente teve que criar essa realidade tendo os nossos espaços compartilhados com a família. Quem pode dividir esses espaços, ótimo. Quem não pode, vai ter que se adaptar nos ambientes da sala. Então, a gente criou novas necessidades. E as novas necessidades é que geram, na verdade, as soluções criativas para o design. Então, eu trouxe alguns temas aqui de produtos de design que eu considero interessantes, que trazem um pouco essa reflexão de como é importante um móvel ter funções que façam sentido para o momento atual. Então, a gente vê muito superfícies adaptáveis, a gente vê superfícies ocultas, a gente vê dois tipos de tarefa no mesmo produto e a gente começa a entregar outras soluções para o mobiliário. E aí a gente parte do princípio que o multiuso, ele também tem a ver com uma apropriação dos espaços. Então, se eu pego uma peça que ela tem uma certa flexibilidade, eu vou usá-la de um jeito que é a minha apropriação do meu espaço e pode ser que um outro usuário faça dela um uso diferente do meu. Então, você começa a trazer mais flexibilização e você começa a se colocar no lugar do usuário e começa a trazer significados e valores que façam esse sentido para o momento atual. Então, o multiuso é muito interessante. O multifuncionalismo das peças também é interessante. A questão de armazenamento, às vezes os espaços são reduzidos e compartilhados. Então, é muito interessante esses valores do multifuncional fazerem sentido, talvez, para os projetos que a gente vem pensando daqui para frente. A questão da mobilidade e do móvel modular também é algo interessante. Por quê? Porque se eu tenho um design que ele é modular, ele vai me gerar soluções diferentes em função das minhas necessidades específicas no decorrer do uso. Ele vai me criar outras mobilidades, né? E a gente tem, então, essa flexibilização dos espaços, né? Os espaços reduzidos também, a gente vê essa questão das superfícies ocultas, né? De poder guardar uma cadeira no mobiliário e quando fazer sentido eu poder retirar essa cadeira e usar. Então, você vê como comportamento, e muito mais agora, porque a gente tem um espaço que a gente tem que dividir as nossas tarefas, a gente tem que olhar para o design, olhando o design para todos, da mesma forma como acessível, justamente trazendo essas soluções. E a transformação do espaço tem muito a ver com o aspecto da questão modular, né? Em como eu me aproprio daquilo, como para mim faz sentido eu criar aquilo de uma maneira diferente. Então, o móvel modular, ele faz muito sentido para o momento atual, porque ele flexibiliza essas questões.
Então, eu estou trazendo para vocês aqui alguns valores que são interessantes a gente olhar do ponto de vista de comportamento, porque é o comportamento que define a necessidade. E aí sim faz sentido a gente criar em função da necessidade. E a criação é a solução para aquela necessidade específica. Então, cada vez mais eu vou ter uma cômoda, pode ser que a cômoda tenha que ser uma cômoda com um acesso para uma superfície de trabalho para eu fazer o meu trabalho durante o dia. Então, a gente passa a integrar outras funções ao mobiliário. E isso vai mudando o design do mobiliário. Eu gosto de trazer o exemplo do Maurício Arruda, porque ele é uma pessoa de visibilidade, ele tem um programa na GNT, o Decora, e ele está muito empenhado em trazer um design democrático. E ele fala isso mesmo, que o design dele é democrático. Então, quem teve a oportunidade de assistir o Maurício Arruda vai ver como ele aborda essa questão do design. Ele é um arquiteto, mas trabalha muito design de interiores, projeta mobiliário. E eu gostaria de compartilhar o que ele entende por design democrático, que talvez seja um momento para a gente repensar como a gente dialoga com o design. Então, ele entende o design democrático, primeiro, como algo compreensível por todos, que conversa com as pessoas. E isso aqui é muito interessante, que fala das histórias das pessoas, né? Que faz as pessoas se identificarem com o produto e desperta essa curiosidade. E esse tema é muito relevante, porque o design democrático tem a ver não só com a forma e função, mas tem a ver também com o que ele é feito, de que forma ele é feito, que material é usado. Então, a gente tem um ciclo em que a gente conhece essas informações a fundo e essa história que é compartilhada. Então, o design democrático, ele tem que comunicar uma informação, contar uma história, né? Então, aqui são algumas peças que ele projeta, ele tem um escritório voltado ao segmento de design, mas também ao segmento de design de interiores. E ele fala muito essa questão da criatividade. Então, todos nós temos o nosso processo criativo. Porém, a gente precisa chegar ao mesmo lugar entregando um caminho diferente. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer nesse momento. Que o design, ele precisa ser valorizado. Do ponto de vista de comportamento, ele está sendo valorizado neste momento. Então, olha a oportunidade que nós temos de transformar isso numa realidade melhor. Eu trouxe aqui o Philip Stark apenas como um histórico, porque o Philip Stark foi um dos primeiros designers a falar a palavra design democrático. É um design acessível para todos. Então, ele transformou cadeiras ícones do mercado em releituras com a escolha do plástico. E realmente essas cadeiras, até hoje, qualquer loja aqui na Teodoro Sampaio que a gente for, a gente vai ver elas disponíveis a preços acessíveis. Então, ele foi um pouco disruptivo, porque trouxe essa outra leitura, né, mais democrática. E isso a gente pode valorizar muito na IKEA. A IKEA trabalha muito essa questão da democrática. Eu acho que a abordagem democrática ela tem a ver muito com a estratégia da IKEA quando ela vai e ela ser acessível, com sustentabilidade, forma, função e idade. Então, a pergunta é Oi, Carlos, caiu? Caiu, mas já voltou. Pode seguir. Então podemos seguir? Vamos lá, mas caiu agora, né? Isso. Tá bom, porque a gente tem um horário aí. Fique à Espera vontade. só um minutinho. Vamos entrar, vou até acender a luz aqui, que já está uma escuridão aqui. Precisa. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a parte que a gente parou. A gente estava falando da IKEA.
Eu sei que a gente tem muito conteúdo, então tem que falar muito rápido, mas esse tema é muito importante, né? O design democrático para a IKEA, ele tem 5 pilares. Eu acho um bom exemplo para a gente entender a dinâmica do varejo. Então, a gente tem forma e função, qualidade, preços baixos e sustentabilidade. Mas eles conseguem criar e se apoiar nesses pilares, porque eles têm uma equipe especializada em buscar inspiração dentro da casa das pessoas. Eu acho muito interessante quando a gente olha o varejo, que cria, que desenvolve produto, que estimula o design democrático, porque eles têm os produtos a um preço acessível. E eles fazem um trabalho muito interessante que se chama Design IKEA Life at Home Report Archive. Eles têm uma pesquisa anual com consumidores, identificando necessidades e perguntas muito dirigidas ao que representa a casa para as pessoas, para o estilo de vida delas. Então, você consegue montar um brainstorm muito mais direcionado às necessidades do momento das pessoas, né? E essas pesquisas, assim, elas vão trazer soluções bem interessantes, né? Aqui é um produto que eles lançaram, intitulado Design Democrático. Na verdade, isso aqui é um criado mudo. A escolha do material foi o metal. Esse criado mudo, ele é até um criado muito simples de se fazer, mas aqui na frente ele tem uma abertura, porque as pessoas dormem com o celular do lado da cama. E aqui agora você consegue deixar o seu celular dentro da gaveta e ele tem por baixo um espaço para que toda a fiação passe por ali e que as pessoas não estejam ali. Você está carregando seu celular, você está descansando, você vai pôr seu alarme. Então você tem uma peça que é uma função de criado mudo, mas que ela também entrega outras funções. Então essa relação dos pilares, ela é muito relevante para a gente repensar a nossa estratégia. E eu trouxe um conceito aqui que é interessante, que talvez seja uma evolução de como a IKEA vem tendo a solução para os espaços, porque os espaços reduzidos são uma realidade para nós. A gente fala de São Paulo, que nós temos aqui espaços de 25 metros quadrados, que hoje são oferecidos e ofertados, por exemplo, pela Vitacom, uma construtora que se especializou nesse consumidor, mas são espaços pequenos em que o marceneiro ele vai entrar, ou o arquiteto, com um projeto para trazer a solução. E esse design que eles chamam de robótico é quando você tem o espaço flexível e o design ele vai estar mudando os espaços porque você vai interagir com atividades diferentes. Então, tem muito a ver com o momento atual que a gente vive. Então, se a gente torna os móveis menores, a gente tem uma realidade. Se a gente transforma os móveis na função que o usuário precisa naquele momento, a gente tem uma outra realidade. É claro que você tem um sistema tecnológico por trás, né? Mas mesmo assim, eu acho que é bom a gente refletir, entender o que está acontecendo com o comportamento, porque cada vez os espaços estão menores, né? E agora eu vou refletir sobre um tema que eu acho que é muito relevante quando a gente fala de consumo versus usuários, que é a questão do imediatismo. E a gente vê isso muito forte nas indústrias moveleiras nesse segmento, quando a gente olha a cadeia produtiva e vê essa questão do varejo. Então, se eu colocar na internet hoje um roupeiro branco com porta de correr, aparecem 890 mil resultados. É complicado o consumidor hoje escolher. Ele vai escolher dentro das relações dele de valores, aquilo que ele cria. Então, como é que a gente conseguiria talvez sair do imediatismo, que é essa relação que a gente tem de vender por vender, olhando um consumidor que vai comprar e que a gente não está valorizando a comunicação dos atributos e dos benefícios e dos valores, mas sim a do preço e a do parcelamento, né? Como é que a gente vai mudar essa dinâmica? E eu acho que o comportamento humano ele precisa ser repensado do ponto de vista da inovação. Então, a minha mensagem que eu quero deixar aqui para vocês é olhar para o usuário dentro dessa vivência dos espaços. A gente vai analisar necessidades, mas também problemas. A gente tem que criar design de pessoas para pessoas, né? A gente não pode viver um design em que a gente tem uma referência de design pautada em valores
que são do passado, não são mais presentes, porque o consumidor mudou, o contexto do comportamento de consumo mudou, mas a gente está ainda olhando para o passado. E aí foi interessante que algumas semanas atrás eu tive contato com esse gráfico através de um fornecedor meu, Interprint, numa apresentação, e eu gostei muito desse gráfico, porque é um gráfico que mostra um trabalho feito por um sociólogo chamado Everett Rogers. Ele tem um livro chamado Difusão da Inovação. E ele coloca muito essa questão dos estudos sociológicos. Ele fez um trabalho com o comportamento de consumidores e ele identificou uma curva dividida em 5 fatias da população. Então, aqui a gente tem os entusiastas, nesse ciclo de adoção de novos produtos, os visionários, os pragmáticos, os conservadores e os céticos. E ele percebeu que a população mundial ela está organizada nesse formato de adoção de novos produtos, né? Frente ao tema inovação. E o que eu achei interessante é que esse comportamento humano tem muito a ver com atingir algumas fatias da população. Então, primeiro começa com aqueles que são mais entusiastas e os visionários. Então, eles são as pessoas mais atingidas pela inovação. Depois você tem os pragmáticos ou os conservadores. E quando a gente atinge o produto nos entusiastas, automaticamente esse tema, porque ele é divulgado, porque ele é comunicado, e hoje a questão digital tem trazido muito forte, valorizando aquilo que é novo, aquilo que é visionário, e aí você vai comunicando de um para outro, do visionário ele comunica para o pragmático, e a curva de adoção do ciclo de um novo produto inovador, ela vai acontecendo. Então, o exemplo mais fácil de entender isso é a Apple, né? A Apple ela conseguiu trazer uma identidade de inovação, num caso mais popular, que a gente poderia dar o exemplo aqui, mas você tem os fãs da tecnologia, e aí eles são atraídos, e aí você tem os visionários, isso vai numa sequência, isso é uma sequência de tempo, isso acontece num determinado tempo, para você atingir, inclusive, aqueles que são menos inovadores ou aqueles que entendem a marca como status. E eu fiz essa leitura também para o mobiliário, porque eu acho que as empresas elas têm que despender um tempo e investir em inovação de mobiliário, inovação do design. E elas têm que persistir nisso, porque me preocupa muito quando a gente olha o varejo e ele é mais imediatista, como eu coloquei anteriormente, e ele entende que um produto não vendeu em 3 meses ou não fez um volume que a gente gostaria e que não faz sentido então mantê-lo e a gente não consegue criar esse ciclo de mercado inicial. E aí ele se perde. E a gente vai projetando sempre um produto para aquele consumidor que a gente chama de conservador. E será que a gente não está nesse ciclo hoje? Né? Então, achei muito interessante trazer essa percepção de visão de consumidores e essas faixas de divisão para a gente mostrar a importância da inovação no design. Então, o design com a criação, né? E aí a gente pode repensar um pouco os valores, porque quando a gente projeta para consumidores do passado, a gente traz uma solução de produto que não se conecta com o momento atual. Então, o design, que é um design que tem que estar muito pautado nesses pilares que eu comentei, ele se perde em termos de solução e ele não se torna um produto inovador nem visionário, né? Então, a mensagem, Carlos, que eu trouxe aqui para o pessoal, que eu acho que é muito importante, é colocar criatividade para agregar valor no design. Porque a crise está aí, ela está trazendo muitas oportunidades para olhar para dentro da casa, mas as empresas vão ter que ser mais criativas. E quando a gente fala de inovação, a gente fala da inovação pautada numa série de pernas, né? Eu posso ter a inovação voltada ao modelo de negócio, eu posso ter inovação voltada ao meu processo, eu posso ter inovação voltada à minha estrutura organizacional, à minha marca, ao meu marketing. Mas o design sendo o centro da visão estratégica, eu acredito que a gente tenha um trabalho com resultado mais rápido.
E a minha mensagem aqui para encerrar é como é importante a gente mostrar, então, esse contexto para a nossa cadeia produtiva. Por quê? Porque a gente tem que estar alinhado com uma mesma direção. Por quê? Porque a gente quer uma valorização do móvel como categoria frente a outros bens, né? Então, é o momento atual das empresas, das indústrias se unirem ao varejo e compartilharem novas estratégias, porque é só assim que a gente vai conseguir colocar toda essa cadeia em contato, fazer essa conexão entre cada uma das responsabilidades, desde o designer, que é o A, o comercial, que é o B, do cliente, o C, que é o varejista, e o D é o usuário. Então, eu vou tratar hoje, e encerro aqui a minha apresentação, falando muito mais de usuário do que de consumidores, Carlos. É isso aí que eu tinha que passar aí para o pessoal. Ok, Carlos? Ok. Posição aí para responder alguma pergunta, se for necessário. Brilhante apresentação, Andréia, parabéns. E vamos por partes agora nas perguntas. As primeiras sempre ficam esperando que um ou outro pergunte, e depois as perguntas acontecem naturalmente. A primeira pergunta é do Márcio Ribeiro. Com o momento atual, você vê uma tendência mais para móveis modulares ou multifuncionais ou uma mistura? Olha, eu vejo uma mistura, porque o modular ele tem uma necessidade, quando a gente fala de solução modular, ela está muito voltada a você ter flexibilização do seu espaço, então está muito vinculada ao tamanho dos espaços, né? Aquilo que pode ser adaptado. E o multifuncional, às vezes, você também tem a relação com o seu espaço, mas você não pode transformar o seu espaço. Então, você tem a necessidade de, por exemplo, ter um móvel que ele é com superfície oculta, e no momento que você vai fazer um trabalho, ele pode se tornar uma superfície de trabalho. Então, ali você gera, são diferentes contextos, mas vão atender a demandas específicas. Eu acho que as duas coisas vão caminhar em paralelo. Outra pergunta, Andréia, vem aqui do Renato Hansen. Como o design democrático deve ser introduzido na indústria e como o design deve se posicionar nas indústrias de móveis? Então, eu mostrei um pouco do design democrático e eu mostrei um pouco essa questão do usuário. Primeira coisa, a gente tem que olhar para o usuário e não mais para o consumidor. Eu acho que quando a gente olha para o usuário, Renato, a gente tem que fazer as perguntas certas, o que, por quê e onde. Né? E hoje a gente está olhando muito para o consumidor, isso significa que a gente está olhando para aquilo que vende, mas não necessariamente para a função específica e a necessidade específica do usuário. Então, esse contexto eu acho que é um embasamento relevante. E o design, ele não é só preço. A gente não pode associar que o produto tem design e ele é mais caro, porque soluções criativas, elas podem trazer boas oportunidades. A questão é vender essa ideia para transformar o varejo num espaço que possa valorizar esses diferentes tipos de produto. Porque hoje a gente tem um produto, principalmente no varejo de commodity, que é o varejo muito centrado em preço, a gente tem um produto muito similar, um produto de muita similaridade no projeto e muita similaridade nas cores e nos estilos, né? Então, se a gente conseguisse fazer esse trabalho e o varejo entendesse a importância da diversificação do mix do produto no design e a comunicação, porque é tão relevante quanto criar um produto com soluções inovadoras, é também comunicar o produto. E hoje a gente tem uma dificuldade de comunicar o produto. Então, eu acho que o trabalho tem a ver não só com criar um design democrático que esteja apoiado nesses 5 pilares, mas principalmente trazer o varejo para uma reflexão da necessidade de pontuar o design como um solucionador de problemas. E ele não precisa necessariamente trazer isso para a loja toda dele. Ele pode segregar um espaço da loja pautado nesse processo de design com mais inovação e trabalhar isso como uma estratégia de marketing. Por quê? Porque aqueles seguidores mais inovadores, mais visionários, são eles que vão influenciar os demais. Se a gente não mudar esse processo dentro da experiência da loja,
a gente vai continuar fazendo um projeto para um consumidor do passado e não vai estar trazendo valor agregado para a categoria móvel. É isso que eu poderia responder para você. Espero ter podido responder essa pergunta. Respondeu com certeza. Andréia, o Robério disse que a sua apresentação foi brilhante e aproveita para perguntar qual a melhor forma de divulgar o design e a inovação para o consumidor final. Eu acho que hoje a gente tem uma ferramenta muito importante de divulgação, que é as redes sociais. Então, a gente precisa também, independente do canal que você vende o seu produto, porque a gente tem marcas que trabalham a experiência, que entregam valor de agregação de marca, é o que a gente chama de varejo aspiracional. Então, elas conseguem valorizar bastante a marca, porque elas têm um showroom específico, elas têm uma presença e têm uma verba de marketing, atuam com comunicação. E a gente tem uma realidade de um varejo que está muito pautado nesse segmento do varejo razão. Então, eu acho que hoje, Robério, a gente tem um recurso muito bom, que é o recurso digital, né, com custo muito menor. Então, se a gente falasse de campanha de valorização do móvel há 10 anos atrás, por exemplo, seria muito diferente de fazê-la hoje. Então, eu acho que o recurso hoje está aí. A questão é como eu comunico, e o que eu comunico que o meu produto tem, como o Maurício Arruda fala, e eu trouxe aqui para vocês, o que eu tenho que eu fiz diferente do que as pessoas vêm fazendo? O que eu tenho na minha marca que é diferente do que as outras marcas têm? Eu preciso comunicar, mas eu também preciso criar essa inovação no meu produto, né? Dentro desses pilares com sustentabilidade e qualidade. Eu não entrei nem no tema sustentabilidade, gente, porque isso aí seria uma outra palestra, viu, Carlos? Eu sabia que não ia dar tempo, tá certo? Certíssimo. Acho que respondi, Roberto. Andréia, veja se você consegue voltar a tela para mim, por favor. A tela da apresentação? Do compartilhamento, Ah, tá. Conseguiu? Consegui, peraí que eu estou pondo aqui. Tá vendo? Tá conseguindo ver? Só um instantinho. Eu estou vendo ainda a tua tela final. Ah, você quer que eu saia do share? Eu queria que você... Isso, exatamente. Desculpa. Enquanto isso, eu vou perguntando. Andréia, aí, agora você está em tela cheia. Andréia, você acredita no e-commerce com produto modulado? O Ricardo, da Eucatex, está perguntando. Então, Ricardo, eu acho assim, eu acredito no conceito do modular, se ele tiver a essência do propósito, né? Então, eu acho assim, que o modulado tem o seu espaço. Eu até acho que com essa situação toda, as pessoas vão estar olhando para o modulado, desde que a gente traga soluções interessantes. Então, veja só, até olhando um vídeo outro dia da IKEA, ela falava, a gente traz valores para as pessoas. Então, a gente está aqui para facilitar a vida das pessoas. Então, quando a gente pesquisa e entende as necessidades específicas, a gente vai trazer as soluções, independente de ser modulado ou um produto solto. Mas o modulado, se eu tenho um armário que eu abro e que ele tem uma iluminação interna, com certeza ele está me trazendo um outro atributo. Então, eu acredito sim no modulado, que ele pode sim ser uma alternativa. E você vê, quando a gente olha o espaço da sala, que hoje é um espaço extremamente demandado, a gente vê como o modulado ele pode flexibilizar o espaço. Porque hoje, gente, a gente não vai mudar a nossa casa. Eu não vou comprar outra casa. Eu tenho que dar uma solução para os espaços que eu tenho. Então, criativos são aqueles que têm isso. Quando eu me casei, Ricardo, eu acho até interessante, existia uma empresa chamada Arredamento, para quem é daquela época, como a Objeto. Eram empresas assim que trabalhavam muito com modulados. Isso flexibilizava muito as necessidades. E eu iniciei a minha vida de casado com essa realidade. Então, acho que isso hoje faz muito sentido, com certeza. Como as indústrias de móveis seriado podem se diferenciar em meio a tantos móveis similares e lidando com compradores mais sensíveis a preço que a design? É a pergunta da Juliana Mayumi. Juliana, esse é o maior problema. É como que a gente vira essa chave, como que a gente muda esse mindset. Esse é um trabalho que tem que ser feito muito próximo do varejo.
Porque enquanto a gente tem o comercial do cliente e o comercial, o comprador do varejo, olhando o consumidor para entender que aquilo que vende, eles querem que continue vendendo, a gente não renova esse ciclo. Então, eu acho que é um trabalho que eu acho que muitas vezes ele pode ser feito em conjunto com associações como a Abimóvel, por exemplo, que tem um importante papel no setor, e você conseguir trazer o diálogo e poder, inclusive, trazer o portfólio da inovação, de um polo moveleiro, por exemplo, para que a gente possa mudar ou trabalhar as coleções anuais. A gente na Eucatex trabalha as coleções anuais, vocês fornecedores trabalham coleções anuais, então por que o varejo não pode trazer esse conceito das coleções para dentro do varejo e uma parcela dos produtos possa ter esse quesito de inovação? Porque é necessário, porque cada vez mais a formação do gosto é pela internet. E se a loja física não traz essa experiência, as pessoas muitas vezes vão continuar comprando pelo preço. E a gente não tem uma agregação da categoria, né? Então, acho que é uma interface que precisa de ajustes, né? Eu acho que é um diálogo da cadeia, né? Como um todo. Muito bom, André. Obrigado. As perguntas foram respondidas. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes conosco nesse momento, em especial a nossa palestrante, que foi brilhante. Agradecer o apoio da Abimóvel, o patrocínio da Têxtil J. Serrano, da Móvel Par 2021, da Feira Formobile, da Saerlac e da Tissuriel. E dizer para vocês o seguinte, né? Terça-feira passada, a gente viveu uma situação atípica. Curitiba viveu uma tempestade como eu não via, acho que há muito tempo, não tinha visto nada parecido. E a nossa transmissão do grande debate, que tratou do assunto reflexo do Covid-19 na atividade moveleira no novo normal, ele aconteceu de forma precária, né? E muita gente pediu para a gente refazer, reeditar, e com a presença do Anderson Cielo, da Cielo Móveis, do Cecé de Felipe, que é representante comercial, Claudinei dos Anjos, que é fabricante de móveis estofados e colchões, né? Lúcio Campos, da Têxtil J. Serrano, e o Ney Baceto, do Baianão, de Salvador. Muita gente pediu para a gente refazer para que a gente pudesse ter uma qualidade técnica à altura do brilhante conteúdo que foi tratado. Sendo assim, excepcionalmente, nessa semana, nós teremos outra edição do webinar Setor Moveleiro, na quinta-feira, às 17 horas. E nós vamos continuar, então, aquilo que a gente não conseguiu naquele dia realizar pelas questões que eu acabei de citar e de mencionar. Ok? Bom, nós estamos encerrando, então, a nossa participação na tarde de hoje e, mais uma vez, agradecer a todos vocês que tiveram dedicando o seu tempo para a gente discutir, debater aquilo que pode ser melhorado na estratégia, no modelo de negócio da atividade moveleira. E esse é o objetivo da nossa plataforma, Setor Moveleiro. O nosso objetivo é levar conteúdo estratégico para a tomada de decisão e ajudar o setor a refletir e redirecionar os seus caminhos, os seus passos, principalmente diante da situação que a gente passou a viver durante a pandemia e pós-pandemia. É o novo normal. Contamos com vocês. Muito obrigado a todos, então, e até o próximo evento. Obrigada, gente. Obrigada, Carlos. Obrigado a todos.